Olá, eu sou Carla Granja e nós estamos aqui descomplicando a doença do refluxo gastroesofágico refratário. Eu, meu irmão Fábio Teixeira, aqui representando o NAFAD, Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo, e que tem junto conosco um grande número de centros de neurogastroenterologia e motilidade digestiva por esse nosso Brasil afora. E nós estamos aqui exatamente trazendo as informações que fazem com que esses centros possam ajudar no teu dia a dia do ponto de vista clínico e também, e o principal, ajudar os nossos pacientes. Então, já que é para ajudar os pacientes, nós estamos aqui, Fábio, falando de refratariedade. E aí, como é que é? Qual é o racional terapêutico? Porque, afinal de contas, todo mundo quer saber isso. Como tratar o paciente? Qual é o meu raciocínio para eu poder tratar melhor esse paciente com doença do refluxo refratário? Olá, Carlinha, queridos amigos, nação. Você falou muito bem, Carla. Nós somos representativos. Representamos nações estaduais do NAFAD, porque são núcleos estaduais de amigos que compartilham conosco no dia a dia, nos nossos canais de comunicação do WhatsApp, e isso faz com que nosso empenho esteja aqui para poder conduzir para vocês o que há de melhor, de mais moderno. 2021 saiu um consenso que norteou muito do racional. Primeiro, nós temos que saber, esse paciente tem realmente uma doença do refluxo refratária ou ele tem sintomas refratários? Quando o paciente já afastou, ele não tem sintomas refratários, como nós vimos lá atrás, acompanhem, voltem lá para os nossos vídeos. Esses vídeos são maravilhosos, vão poder fazer com que você acompanhe esse raciocínio que nós estamos aqui. Mas, diagnosticado, o paciente realmente tem uma doença refratária. Nós temos que dividir, Carlinha, qual é o fenótipo que está refratário. Porque nós comprovamos que o paciente tem já uma doença de base que não está respondendo inicialmente ao nosso tratamento. Não é respondendo, não é refratário ao IBP. Eu guardaria esse tópico para o final. Inicialmente, nós devemos abordar o paciente para uma medida comportamental. Vamos chamar o paciente para uma perda de peso impactante. Quando se perde peso, quanto muda a vida do paciente? Vai diminuir a pressão intraabdominal, vai diminuir a regurgitação, o retorno do refluxato para dentro da parte torácica. O paciente deve deitar pelo menos 2 a 3 horas depois que se alimenta. O paciente deve fracionar o alimento durante o dia, comendo menos e mais vezes, tentar dormir do lado esquerdo. Tem um trabalho, saiu no DDW maravilhoso, da Target, colocando um sensor no tórax. Toda vez que o paciente deita do lado direito, o paciente ativa muito mais os sintomas noturnos. Quando esse paciente chamado para uma medida comportamental, observar por que ele está comendo muito, por que ele está comendo errado, chamar esse paciente para um tratamento psicológico. O paciente não é só doença erosiva, não é só doença ácida relacionada. O paciente precisa de uma atenção psicológica. É conduzir para um psicólogo para observar se o paciente está com alguma compulsão alimentar, tratar a compulsão alimentar. Muitos dos pacientes que passaram até por essa fase, Carlinha, agora, desse novo mundo pós-Covid, o paciente desenvolveu uma hipervigilância, uma hipersensibilidade, o paciente desenvolve no alimento a sua fuga. E esse paciente precisa ser tratado com neuromoduladores para controlar essa compulsão. Feito isso, chamamos o paciente para uma otimização terapêutica. O paciente deve ser avaliado qual IBP que ele está usando. É de origem, é de procedência? Evitar IBP manipulado. Observe, olhe qual a história. Nós temos drogas que têm pelo menos 35 anos de história, que aí tem como trazer para a gente uma segurança adequada para o seu uso. Fazer com que o paciente tome a medicação no tempo correto. O inibidor da bomba de prótons, ele é um maratonista. Ele precisa de um tempo para que ele tenha uma ação mais efetiva, dura em torno de 5 dias, que é de forma gradativa. Você tem que dar 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar, porque ele é uma prodroga, Carlinha. Ele precisa ser ativado pelas bombas de próton,
principalmente nessa fase de transição do jejum. Feito isso, quando você dá uma droga e você pode escolher um inibidor da bomba de próton com maior confiança, algo que dê uma linearidade na absorção, que dê uma potência de ação maior, que tenha menos interferência com outras medicações, porque nós estamos lidando com a doença crônica, uma doença que o paciente vai ter que tomar durante muito tempo. E quando a gente fala de tempo, a gente tem que falar que o paciente vai partir para um tempo prolongado. Muitos idosos precisam estar associados com a polifarmácia. Então você precisa, Carlinha, de ter uma experiência de longa data, para que esse paciente não desenvolva ali uma deficiência nutricional, deficiência de oligoelementos, o paciente não desenvolva nenhuma diarreia adicional, uma síndrome de supercrescimento bacteriano. Por isso você deve dosar. Como é que você vai fazer essa inibição ácida adequadamente? Feito isso, Carla, você adiciona, é para se adicionar. Se o paciente for mais sintomático, mais pela pirose, mais sensitivo, o paciente precisa de um neuromodulador. Se o paciente for muito mais de contato, o paciente precisa de um alginato. O paciente pode controlar o sobrenadante, principalmente à noite, quando deita ou após a alimentação. O alginato dá uma resposta maravilhosa. Se o paciente for mais sensitivo, principalmente para sintomas noturnos, a gente adiciona a famotidina durante 30 dias, não mais do que isso, porque o paciente pode ter taquifilaxia. Quando a gente passa a fazer todos esses elementos, passamos a então analisar, esse paciente precisa de um mecanismo protetor. É um paciente que está com a ruptura, como a gente viu lá atrás, da junção esôfago-gástrica. Chama o cirurgião. Será que já não está na hora desse paciente precisar de uma interrupção desse refluxo através de uma válvula? Pronto. Analise o esvaziamento gástrico desse paciente. Será que o paciente não está precisando de um procinético, de uma mudança desse sistema do comportamento alimentar? Será que o paciente não tem uma intolerância alimentar? Será que o paciente não tem alguma alteração de uma disbiose que esteja fazendo uma fermentação, um aumento de produção de gás? Você pode tratar isso também. Chame a nutricionista, modifique, entenda como é que o seu paciente está se alimentando. Nós temos um Brasil continental, culturalmente. A Bahia, se for comer dendê todos os dias, como vai controlar refluxo? E aí, feito isso, quando nós temos a certeza pela impedância e pH-metria que o paciente não está tendo inibição ácida efetiva, nós temos então como droga o uso do PQEB, que você pode substituir buscando um tratamento mais linear. É uma droga nova que está tendo esse nicho, principalmente para o paciente que tem uma metabolização rápida, que é muito pouco, Carla. Na prática clínica, que a gente compartilhando com centros de todo o Brasil, é muito pouco. E aquele paciente que tem uma doença erosiva mais acentuada. Um paciente que você já detecta no início, que são poucos também, uma esofagite erosiva grau C, grau D, de difícil controle. Esse é o paciente que também vai ter um perfil para o PQEB. Fora isso, é o paciente que precisa realmente melhorar o inibidor da bomba de próton, utilizando todo esse arsenal. Eu falo que tratar a doença do refluxo é uma verdadeira tratamento em estado da arte. Então compartilhem conosco, né, Carlinha, essa experiência. O que você acha disso tudo? Eu ouvindo você falar, o que eu pensei era exatamente isso que eu vou dizer agora. A doença do refluxo, ela exige um tratamento, um respaldo de conhecimento científico, das evidências mais atuais, dos conceitos mais atuais, mas ela é isso aplicado de forma individualizada para a realidade de cada paciente. E a medicação, ela faz parte do tratamento, mas existem inúmeras outras questões que precisam estar envolvidas e que tem a ver com o nosso envolvimento com o paciente, com a real vontade de tratar.
de não dar uma solução rápida, simplesmente fala, usa esse remédio, usa essa medicação e vai resolver. Até porque a grande verdade, todos nós sabemos disso, o que acontece é que nós em algum momento, com raras exceções, atualmente propomos a retirada da medicação. E como nós vamos retirar a medicação se ela é a única solução que você está dando para o teu paciente? Então, se você não se envolver, se você não entender como é o dia a dia do paciente, como é a relação dele com a alimentação, como é o comportamento psíquico desse paciente, a relação dele de vida, e propor ajudá-lo efetivamente em todos esses aspectos, como é que você quer, em algum momento, dizer, olha, eu vou te tratar por 12 semanas, depois nós vamos retirar o remédio e, milagrosamente, você vai ficar bem. Não é assim, né? Nós sabemos que não é assim. Carlinha, eu acho que o melhor tratamento para a doença do refluxo refratária é a relação médico-paciente. É sensibilizar. A doença do refluxo, para o diagnóstico de certeza, exige tempo, dedicação, paciência. Vai ter que ouvir muito o paciente, ouvir. Exige compreensão, compreender que cada paciente é diferente um do outro. E aí vem de você ser um verdadeiro alfaiate da arte de tratar, porque o paciente precisa de um tratamento individualizado. E, mais do que nunca, por ser heterogêneo, cada um desses fatores precisa de um amplo conhecimento. Por isso estamos aqui, convidando vocês para fazer parte do NAFAD, fazer parte dessa nação da Neurogastro. Assine o nosso canal, dê lá um toque, não vai ter um plum. Diga que gostou, se for, diga ok para a gente, faça também, assine o nosso sininho para algum momento a gente tocar na sua porta, te chamando para fazer parte dessa nação transformadora, porque o nosso paciente precisa de você também. Um forte abraço.